Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Rodrigues, terapeuta da equipe do Bem Viver, e hoje nós estamos estreando o podcast Pode Contar? Pode! Hoje é nosso primeiro episódio e eu gostaria de apresentar as minhas colegas, as minhas amigas, parceiras, terapeutas que vão começar essa jornada junto comigo. Primeiro eu vou passar aqui para Regina. Tudo bem, Regina? Nossa arte terapeuta. Vamos lá, se apresente para nós. Tudo bem? Eu sou Regina Heinz, sou arte terapeuta, também trabalho com outras terapias integrativas, tipo reiki, florais, sou especialista em saúde mental e lá na equipe do Bem Viver eu foco mais na parte da arte terapia. E das E das mandalas. mandalas, que a Sim. gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? As mandalas, elas são utilizadas dentro da arte terapia e eu também sou mandala terapeuta. Muito legal. E Rê, tá gostando dessa nossa nova aventura? Pode Eu contar? tô empolgada, Tá empolgada? eu tô empolgada. Tem muita história para contar? Muita história para contar e pode contar a novidade? Pode. A partir de setembro, a partir do dia 10 de setembro, eu vou estar estreando, né? Começando um grupo de arte terapia lá na equipe do Bem Viver. E esse grupo vai Legal, ser muito bom. quinzenal. E aí eu vou falar aqui um pouquinho, porque eu acho que muita gente tem dúvida, né, sobre o que é arte terapia. Pelo menos é uma coisa assim, que onde eu vou e eu falo a minha profissão, eu ouço. Mas o que é isso? Ah, você é professora de artes? Ah, mas terapia com arte, como é que é isso, né? Então, acho que, né, para as pessoas entenderem um pouquinho, a arte terapia não é uma aula de arte, né? É uma terapia mesmo, um processo terapêutico, e que a gente utiliza os recursos artísticos como base desse processo, né? Então, a gente fala que é uma terapia, assim, que ela predomina o não verbal. Mas também a pessoa fala, não é só que a pessoa vai lá fazer o trabalho e sair embora, né? E E acabou. acabou, né? Não, a gente Tem um sempre processo. parte do não verbal, a gente parte de um processo que usa os recursos artísticos, então pode ter desenho, pintura, colagem, modelagem, né? Aí a pessoa se expressa através desses recursos. Como eu costumo falar, não tem certo e errado, não tem bonito nem feio, porque não é uma aula de arte, né? Não é como na aula que você tem que aprender a fazer do jeito certo, você tem uma técnica. Não, é a livre expressão. Então, cada um expressa o que está sentindo do jeito que quiser, do jeito que conseguir. Depois disso, a gente vai elaborar aquilo que a pessoa expressou. Então, aí vem a hora de falar sobre isso, né? Então, a arte-terapia trabalha muito com a linguagem simbólica, né? O que a pessoa traz ali. E alguns símbolos são universais, né? Por exemplo, se a pessoa desenha um coração, quase todo mundo sabe o que significa um Ideia do coração, né? Mas nós, arte-terapeutas, nós não avaliamos, não analisamos o trabalho da pessoa. É a pessoa que vai analisar. Então, se a pessoa fez lá um coração, eu não posso pensar, será que eu acho que ela está apaixonada, né? Ela fez um coração. Eu ia pensar que ela é cardíaca. Ou pensar que ela é cardíaca, né? Ela está com problemas no coração. Não, eu vou conversar com a pessoa, né? Tem um jeito que a gente trabalha, né? E aí a gente vai ver o que aquele coração significa para a pessoa que fez naquele momento, o que ela está passando e por que ela simbolizou aquilo no coração. Eu estou falando coração para todo mundo entender, né? Que é um símbolo simples. Sim, é Mas às vezes a universal, pessoa né? traz um desenho ali, ou ela escolhe uma foto, né? Uma imagem de revista, porque é isso, a pessoa não precisa nem ela mesma fazer. A gente trabalha muito com colagens, né? Com imagens prontas, mas por que a pessoa escolheu aquela imagem, né? E às vezes nem ela sabe, né? Aí é nesse processo terapêutico que a gente vai entender por que aquela imagem, o que isso traz para a pessoa, o que tem a ver com aquele momento da pessoa, ou às vezes com algum momento do passado, às vezes alguma coisa, né, do passado que ela não elaborou muito bem ainda, né? E aí, uma coisa que todo mundo pergunta, e está aqui a minha colega Kelly, né, que vai ajudar, né? Sim. É assim, as pessoas falam, então, se eu for fazer arte terapia, eu não preciso passar com a psicóloga? Porque o médico falou que era bom eu passar com a psicóloga, então eu não gosto de falar, será que é legal eu fazer arte terapia, então, em vez de ir para a psicóloga? Eu falo assim, que muitas arteterapeutas são psicólogas também. Então, aí é diferente porque elas trabalham com arte terapia e podem aprofundar, né, a parte da psicologia.
mas eu não sou psicóloga. Então, a pessoa vai fazer a terapia comigo e conforme eu perceber a A necessidade, aí necessidade. eu encaminho para um psicólogo, ou às vezes até para um médico, para um psiquiatra, né? Porque dependendo do dependendo caso, Do né? caso. E algumas pessoas se beneficiam muito das duas. Então, tem clientes que fazem Uhum. a terapia com Se psicólogo e a complementam. arte-terapia, e uma complementa a outra. Ou a mandala-terapia, né? Eu já tive cliente assim que veio fazer a mandala-terapia comigo, a gente trabalhava algumas questões, até onde eu, como arte-terapeuta, conseguia, né, chegar. Uhum. E aí ela levava aquilo que a gente estava trabalhando para a sessão com a psicóloga para aprofundar, né, de acordo com o que a psicóloga consegue, né? Eu e esse microfone aqui, ó, toda hora batendo Ótimo, nele. Regina, tá de boa. Então, acho que essas dúvidas são, assim, as principais, né, que as pessoas têm, porque, eu não gosto de falar, não gosto de sentar lá com a psicóloga e ficar falando, então eu vou fazer, né, Uma arte. arte-terapia. Pode ficar em silêncio, se É, quiser, né? porque pode ficar em silêncio, né? Ou a outra dúvida, mas eu não sei fazer nada de arte. Não Eu na sei escola, eu desenhar. não, nossa, eu só sei desenhar aquela casinha, sabe? Ou aquele bonequinho de O palito. pessoal brinca, né, e fala assim, eu não sei fazer nem o óculos fundo do copo. É. Né? Já E aí, pensou a gente fazendo arte terapia com a Regina? Ela ia falar que a gente não gosta de falar? Será? Olha, mas eu vamos ver, a gente pode tentar. Eu já posso, assim, né, dar um depoimento aqui, já fiz um trabalho com ela, de uma Uhum. mandala, e ficou maravilhoso, e realmente, esse trabalho que a gente faz em silêncio, depois quando o trabalho está pronto, que você olha, foi assim, para mim foi algo muito surpreendente, foi algo muito, muito especial mesmo. Eu falo que eu até prefiro quando a pessoa não sabe nada de Uhum. artes, porque aquela pessoa que já desenha, que já pinta alguma coisa, ela tem uma Tem tendência pronto. a querer buscar Isso. uma qualidade estética no que ela está Sim. fazendo, né? Sim. E a arte-terapia não tem esse foco. O foco é Isso. no processo, no simbólico, né? Na interação com os materiais. Então, cada material tem Representa algo, uma né? Uma ideia. representação, tem Aham. uma simbologia, né? Então, por exemplo, se a pessoa é aquela pessoa muito avoada, vive muito no mundo da lua, ela precisa o quê? Aterrar, né? Ela precisa ter mais os Aham. pés no chão. Então, a gente vai trabalhar com materiais mais que tem mais firmeza, que dão mais controle. Então, vamos supor, o lápis de cor, né? Uma caneta, uma coisa assim que você consegue controlar mais, né? Ou mesmo materiais, a gente mistura muito com os materiais de arte, materiais da natureza, né? Então, por exemplo, trabalhar com a terra, trabalhar com a argila, né? Que simboliza a terra. Então, para Folhas. trazer a pessoa, né, mais pro pé no chão. Pé no chão mesmo. Já tem gente que é o contrário, né? Tem gente que é muito engessada, muito rígida, né? A pessoa não Já consegue, está no chão, né? já está até demais, Exageradamente, tá né? aqui, né? já enraizou demais, né? E ela precisa aprender a se soltar mais, ela precisa relaxar mais. Aí a gente trabalha com coisas mais fluidas, por exemplo, aquarela, né? Mas não é aquarela assim de fazer Legal. uma aula para aprender a técnica de aquarela, Não né? precisa. Não precisa. Então, a aquarela, a gente explica, é uma tinta que a gente trabalha com papel molhado, que você não tem controle, né? A tinta espalha, então E- você. E é o que ela Né? mais E precisa, é o que né? ela Não ter esse precisa, né? controle rígido, Então, no né? começo, a pessoa fica desesperada, né? Porque ela quer controlar e a tinta não permite, o Vai, papel né? úmido não É, permite, a ela tinta vai. vai escorregando, né? E aí, legal. nesse trabalho, né? Nesse interagir com esse material, a pessoa vai aprendendo, né? Que ela não pode controlar tudo na vida dela, que tem hora que tem que deixar fluir, né? E aí a gente depois vai conversando sobre isso, né? Legal, Rê. Obrigado. Nossa, Ah, Eu gostei bastante dessa aula sobre estou arte terapia, Ai, né? que bom. Que a gente já estreou o programa, você já dando todas essas informações. Te agradeço muito, inclusive por ter aceitado estar aqui. Mas legal. Eu é que agora. Deixa eu até aproveitar, queria só fazer um comentário, Tá. Kátia, rapidinho, que ouvindo a Regina falar, ela me Uhum. trouxe uma lembrança muito gostosa. E Uhum. aí eu queria saber se eu posso contar essa lembrança. Pode contar? Pode. Porque eu me lembro que eu vi uma entrevista com o Papa João Paulo II, e ele disse o seguinte, que o que vai nos salvar no futuro Uhum. é a arte. Ai, que lindo. Quando eu Olha vi aí. isso, eu não tinha entendido muito bem, né? Assim, tem todo o contexto, assim, Isso. mas eu estou só resumindo. Mas hoje eu entendo, porque assim, nós estamos muito nessa questão da inteligência artificial, todas as coisas estão sendo criadas, ninguém mais sabe se isso é ou não É é, real, O né? que é real, o que O não que é, não né? é. Teve uma polêmica no Prêmio Jabuti, porque uma capa de um livro foi feita com inteligência artificial e ela passou para ser finalista, e depois tiraram, porque aí a pessoa falou que usou a inteligência artificial, enfim. Então, eu entendi, quer dizer, vai chegar uma hora aonde o que é que vai nos diferenciar
daquilo que não é natural, daquilo que não é real. É a arte. A arte. Ele fala, a arte, ele Perfeito. disse exatamente isso. A Uhum. arte vai resgatar o ser humano, resgatar a nossa humanidade. Então, de ver você, né, com essa aula, como você falou, a gente aqui já se divertiu. Eu já estava imaginando as aquarelas saindo assim, né? E sabe o que Porque é tinha legal que ser aquarela também? mesmo, porque É, senão mais aterrada não ia E sabe o que é legal também? Que a arte-terapia, assim, ela se utiliza mais dos recursos de artes plásticas, artes visuais, mas a gente também usa música, poesia, Todas contos, essas histórias, questões. dança. Então, também é outra coisa. A pessoa fala, ai, mas eu vou chegar lá e vou ter que desenhar alguma coisa? Vou ter que, já logo de cara, assim. Não, né? O trabalho de arte-terapia tem sempre uma sensibilização, que às vezes é ouvir uma música, ouvir uma contação de história, fazer uma expressão corporal, que é para a pessoa ir se, né, interiorizando para depois realizar a proposta. E Perfeito. realmente é o que identifica gente- cada um, né? Porque Sim. É a nossa humanidade. A Isso. gente cada vez mais vamos precisar disso, Com certeza. né? Cada vez mais. E aproveitar, Kátia, eu queria passar a palavra para você fazer as suas considerações, se apresentar, falar como que você se preparou para o podcast que você contou para a gente nos bastidores, né? Ah, legal. Que bacana. Eu estou muito contente com essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente já conversa, desenvolve um trabalho junto. Então, assim, chegar aqui foi, assim, uma festa. A sensação que a gente tem é essa, né? Isso é muito legal. Para fazer uma definição, Kátia, assim, para eu poder me apresentar, né? Se eu tivesse que escolher uma palavra e dissesse assim, poxa, quem é a Kátia, né? Eu diria assim, eu sou uma leitora, né? Uma leitora de pessoas, de símbolos, de oráculos e de livros, né? Tá. Então, como leitora de pessoas, eu atuo como terapeuta, né? E para cada uma dessas leituras, porque é o que a gente faz desde o momento que a gente acorda, né? Você abriu o olho, o que você está fazendo? Você está lendo o ambiente ao seu redor, né? Identificando, né, o que está acontecendo, o que você tem que fazer. Então, assim, como leitora de pessoas, eu atuo como aromaterapeuta, então eu uso a aromaterapia para me Tá. ajudar nessa leitura. É a ferramenta que me propicia esse contato com o outro, né? Como uma leitora de símbolos, então aí a gente já parte para um outro campo. Lembrando, como você falou, né, da questão dos símbolos na arte-terapia, os símbolos dentro da astrologia. Então, eu também Tá. trabalho com os mapas astrais, leitura do mapa astral, que na verdade são símbolos. É uma leitura que é feita porque ali está escrito, né? A gente brinca e fala assim, puxa, mas a gente vem para cá e não tem, a vida não tem manual. Não, tem sim. Tem, e não vários tem um, manuais, tem né? vários. A diferença é que ele vai estar como os manuais que a gente compra dos nossos aparelhos, né? Em várias línguas, às vezes não vem na sua, dependendo de onde você comprou. Aí você vai ter que ter um esforço para fazer uma tradução, né? Tá. Então, a leitura de símbolos nada mais é do que uma tradução do mapa que nós temos literalmente da nossa vida, né? Então, a astrologia me faz uma leitora de símbolos, né? A leitura de oráculos, aí nós estamos falando do campo do tarô e do campo do Mahalila, né? Que também é Sim. uma leitura simbólica. São símbolos, né? O tarô nos ajuda a entrar num universo que faz parte do nosso psiquismo, né? E aí é muito interessante porque tem essa ponte com a arte-terapia, né? Dentro do tarô, como uma ferramenta de terapia, você conversa com a pessoa, você traz símbolos, ela se identifica com alguns símbolos, e dentro ela vai dizer qual é a identificação dela com esses símbolos, enfim. E aí, determinado momento, quando a gente percebe que, olha, até aqui é o meu caminho, é onde eu vou, daqui para cá é necessário uma outra ajuda, então a gente também encaminha psicólogo, psiquiatra, enfim. Por isso que é legal, porque é um trabalho em conjunto, né? Isso faz parte. E o Mahalila é um jogo indiano, né, o chamado o jogo do autoconhecimento, que justamente ocorre para que as pessoas possam praticar. Uma coisa que é interessante, né? É porque assim, se alguém chegasse para você e dissesse assim, vem cá, vamos conversar um pouquinho sobre você e autoconhecimento? Vamos. Provavelmente, Vamos. né? Algumas pessoas iriam dizer, não, eu já me conheço isso bem, não. não quero, né? Não preciso. Tem coisa que você não quer nem saber, É, né? Então tem- deixa pra lá, né? Não Exatamente. quero nem saber. Não é? É. Então, assim, é muito interessante essa questão do Mahalila, porque ele traz um jogo. Agora, se eu chego e falo, vamos jogar? Jogar é algo Jogar que é mais... brincadeira, né? Uma coisa. Isso. É mais leve, né, Regina? É mais mais leve. lúdico, né? E aí a pessoa entra e nesse jogo
você vai passando por algumas casas onde você consegue fazer reflexões. Porque todo o processo de autoconhecimento, ele vai passar por essa questão da reflexão. Então, a aromaterapia, o tarô, o Mahalila, vai nos ajudar nesse processo. A reflexão é minha, né? O processo é meu. Você vai ajudar a pessoa a ler a própria alma dela. Isso, né? é essa a leitura. Olha, a leitura de alma. Foi Ó, profunda. Inspirada, né? Inspirada. Legal, Kátia, é que você está falando aí, e assim, por exemplo, a aromaterapia, o tarô, eles também podem ser usados em conjunto com a arte-terapia. Total. Por exemplo, a aromaterapia, a gente usar como uma sensibilização. Então, o que aquele aroma, o que aquele óleo essencial desperta na pessoa, que memórias, né, Ela desperta, traz. que memórias ela traz, e aí, Pra a partir ela. daquilo, a pessoa expressa algo, né? Num desenho, numa modelagem, né? O tarô também, conforme faz a leitura, a pessoa, né, Escolhe uma identifica, escolhe imagem. uma imagem, e depois ela transformar isso através da arte-terapia, e aí ela traz mais coisas que aí você iria analisar. Que Então, são aí os dá para. acessos. Sim, é sempre um trabalho em conjunto. Isso é legal que você falou, Regina, porque às vezes as pessoas me perguntam, né? Ué, mas peraí, mas você faz astrologia, faz tarô, Mahalila, e aromaterapia? Como é que funciona isso? E outras cocitas más. Porque as pessoas enxergam as coisas compartimentadas, né? E aí é que eu acho que veio o grande ganho da yoga, da Hatha Yoga. Por quê? O que que a gente aprende? Tudo está conectado a tudo. O Sim. fato de você não enxergar essa conexão não quer dizer que ela não exista, exista, né? A Regina acabou de fazer uma conexão aqui Uhum. agora, né? Com esses Perfeito. trabalhos. Então, assim, as conexões, elas existem. Então, assim, o tarô, uma definição simples do tarô. O tarô é vida. Então, tudo o que acontece É. na vida está dentro do Tá tarô. dentro do tarô. Então, não tem como. Mas eu posso relacionar o tarô com a aromaterapia? Pode. E o tarô com a Mahalila? Sim. E o tarô com o meu dia a dia? Né? Então, às vezes as Sim. pessoas perguntam, mas o que que tem a ver, Até com né? a constelação familiar. Constelação familiar. E as pessoas perguntam, o que que tem a ver? A educação, com a arte-terapia, com eu fazer o almoço, com estarmos aqui agora. Tudo está conectado. Mas é que a gente ainda sofre um pouquinho de preconceito, né, Kátia? Porque Muito. muitas pessoas vão falar que é adivinhação, né? E não é exatamente Sim. isso. Eu estava numa feira um outro dia e um rapaz perguntou para mim: se você é boa, você vai me falar o número da Mega Sena. Eu falei: bom, se eu tivesse esse poder nem aqui, eu tava, Tadinha. né? Tava milionária, É, curtindo a vida, né? Mas Tudo interessante, Kátia, poderia assim, né? Eu posso até te falar os números da Mega Sena e você pode até ganhar. Isso não é garantia. Por que que as pessoas querem ganhar na Mega Sena? Para resolver a vida. E Mas não isso é não é garantia que a sua vida vai ser resolvida. Exatamente. Você entendeu? Porque você pode não saber lidar com o dinheiro que você ganhou. E aí? Né? O que que você vai fazer? A gente sabe que existem várias pessoas que ganharam na Mega Sena, enfim, e que voltaram ao estado até pior do que estavam, porque Sim. perderam tudo por falta de administração. Então, as pessoas é isso. O tarô é para a gente fazer uma reflexão, e as pessoas não querem isso, né? Eu quero o caminho Não. fácil. Não, mas ainda hoje tem um preconceito, tem uma Tem. falta de entendimento. De achar que é uma coisa só adivinhatória, assim como o horóscopo, E né? talvez As pessoas acham que a errada. astrologia Você é... já passou por isso, de repente, Várias né? vezes. Errado. Eu, na última feira que eu fiz, que foi até onde eu conheci o Luiz, né? Nosso amigo aqui que está colaborando com o nosso podcast aqui no estúdio dele. Eu levei o tarô e era dentro do salão da igreja. Claro que não, né? Eu fiz 2 plaquinhas lá, uma com o tarô, outra assim. Quando a irmã do pastor chegou, ela falou, aqui não, e tal. E eu falei, não tem problema, eu já imaginei que não seria, mas eu falei, eu vou tentar. vou ser ousada, né? Eu vou ver tentar. a reação, pessoal. Ousadia, né? Aí depois ela veio e falou, não, eu não vejo nada demais, mas o pessoal aqui da igreja é muito... O pessoal é mais idoso, coisa e tal. Eu falei, não, tranquilo, tal. Mas teve aquele preconceito, né? Tipo, imagina aqui essa tiragem aqui. Sim. Né? Que exibicionismo é esse de você querer saber o futuro? Eu falei, não quero saber o futuro. Que É um aconselhamento para te autoconhecimento, ajudar, né? de repente, alguma questão que você tá aí com uma dificuldade e tal. Aí ela, eu nunca fui, mas a minha filha vai. Aí ela se enrolou lá de uma certa forma. Eu falei, não tem problema, eu já sabia que não ia dar certo, mas eu tentei. é uma loucura lá, falei, Mas vou é isso, né? tentar. O tarô não é Mas para saber se vai ganhar na Mega não- Sena, nem se vai arrumar namorado, Até marido, hoje, eu né? falei, meu 2024 ainda estamos 2024. nessa, né? Eu brinco, Kátia, eu falo assim,
né, para as pessoas. Você acha que o tarô é coisa para ver né, o futuro? É coisa daquela velhinha da esquina, né, que se mete nas vidas amorosas de todo mundo? Ou é coisa da cigana que quer ler sua Traga o seu mão amor para em te 24 enganar? horas. Então, Se ele morar eu no falei, ABC, tudo bem. eu falei, tarô é isso, você não está errado, né? Mas ele é uma ferramenta e cada um vai usar do É, jeito que isso, quiser. Ele é exato. isso se a pessoa usar para Isso. isso, né? E o Isso. problema não é você achar que o tarô é isso. O problema é você achar que o tarô é só É isso. só Uhum. isso. Né? A E gente isso é a pontinha, Puxa como vida. nós falamos na Pontinha. psicologia, a pontinha do iceberg. é isso mesmo, é a Né? pontinha do Todo o iceberg. restante que tem lá. Então, eu sei do que você Exatamente. está falando, então a gente vai ter muitas histórias para contar aqui, porque eu já fui barrada em lugares também. Enfim, você fala, tarô. Não, nem pensar. Nem Eu falo, tudo pensar. bem, amigo, paciência. Vamos chegar no momento, né? Mas aqui pode, né, gente? Aqui pode, pode aqui contar, né? pode. Eu vou passar um pouquinho pode. pra Kelly. Depois a gente volta, porque a gente tem umas coisinhas pra falar Tá. ainda, Kátia. E aí, Kelly, conta aí pra gente. Fala um pouquinho do seu trabalho, da sua parceria com a gente. Bom, a Kátia conheço há um bom tempo, só que só agora começamos essa parceria, né, É. Kátia? E assim, maravilhosa. Já me colocou aí Olha. Pode contar. Pode contar, exatamente. Bom, meu nome é Kelly Rodrigues, sou psicóloga, de formação psicóloga há 35 anos, Uau! abafa o caso. Mas assim, o que eu posso falar? Amo, né? Perfeito. Amo o que eu faço, é algo assim. Trabalhei muito na área administrativa, organizacional, recrutamento, seleção, treinamento. Mas a minha paixão mesmo é ali com a pessoa. Então, assim, tenho Olho no olho no olho. olho, tenho atendimentos online, lógico, porque hoje em dia facilita muito, mas também É verdade. atendimentos presenciais. Mas vocês pensam que eu sou só psicóloga? Não. Posso contar? Pode. Como diria a Kátia, outras cocitas más. Exatamente. Então, além de psicóloga, sou psicoterapeuta oriental. Aí, a gente fala psicoterapeuta oriental, já pensa, ela faz acupuntura. Nananina, não. Legal. Não é acupuntura. É o horóscopo chinês ou que zodíaco legal. chinês. É Até maravilhoso. depois a gente posso contar um pouquinho aí, aqui 2 carneiros, 2 galos. Por que será, né, que 2 carneiros e 2 galos se reuniram para o Pode Contar? Depois a gente conta. Na próxima. Na próxima. Na próxima conta. Exatamente. Então, assim, trabalho também, né, com isso, com a psicoterapia oriental, horóscopo chinês e 5 elementos, que eu falo assim, as pessoas falam, gente, a vida é Que muito legal. complicada. A gente é que Os complica malucos. mais. Exatamente, nós podemos colocar a vida toda em 5 itens Uhum. somente, que são os 5 elementos. E também sou terapeuta floral. Então, De- Florais de Saint-Germain. É engraçado. Florais de Eu sou Saint-Germain. Florais de Saint-Germain, você e as duas de bar. Você de bar também, né? Florais de olha, bar. Essa gente! A gente pode fazer um Gente, programa só de floral. só mas de floral. As de Ó, bar tentaram ali, a gente E as, faz isso. A gente exatamente. pode fazer um Porque, programa às vezes, falando das exatamente, diferenças, as né? diferenças. Isso. O fogo, a água. Legal, Estamos bem, gente. estamos bem. Excelente. Então, Muito assim, bom. sou terapeuta integrativa. Aliás, foi no curso de terapia integrativa que eu conheci a Kátia. Mas, assim, vamos dizer, o meu foco foi para a terapia floral, shiatsu, que eu gosto muito também, e o horóscopo chinês, que também depois vou contar mais para vocês. Esse ano, o ano do dragão. Lindo. Lindo, maravilhoso. Então, não posso deixar de falar. Sou gateira. O que eu ia deixar de falar? Sou gateira, de corpo e alma. E, para finalizar, o porquê? Psicologia, horóscopo chinês, terapia floral. Porque eu acho assim, nós, seres humanos, não é, como a Kátia falou, né? Pedacinhos. Nós somos um ser único, todo. integral. Uhum. Então, nós precisamos estar tratando mente, corpo, espírito. Então, é isso que eu procuro estar fazendo. Tá tratando a pessoa no todo. Muito legal, Kelly. E aí, Bacana. Kátia? A gente já tá nos finalmente, né? Mas antes eu Exatamente. vou falar um pouquinho de mim. Pode? Claro, Pode. Pode, pode. pode.
Bom, eu também tenho uma novidade que eu vou contar, tá bom? Eu sou terapeuta, acho que uns 11 anos, mais ou menos, né? Comecei a estudar astrologia por sua causa, Kátia. Ó. Acabei de concluir um curso aí por sua causa, inspirada em você, Vamos né? nós. Mas assim, eu também gosto muito de aromaterapia, já estudamos Sim, muito, muito. muito juntas, né? O tarô também. Mas a primeira terapia que me fez olhar é o Reiki, né? Tanto que sou mestra reikiana já há Reiki. alguns anos. Foi Sou reikiana assim, sim. Foi assim que eu comecei a trabalhar, né? A migrar, né? Eu era secretária, trabalhava em empresa para ser terapeuta. Foi através do Reiki. Então, eu sou muito grata e é uma das Reiki. minhas ferramentas preferidas até hoje, né? Ela é bastante comum hoje em dia, mas eu acho ela muito enriquecedora, né? Então, eu gosto muito de falar do Reiki, sobre a porta de entrada para, de repente, isso. quem quer também ser um terapeuta, né? E eu trabalho muito com essa parte espiritual também, né? A parte de mediunidade, de desobsessão, de fazer as limpezas dos locais, né? De ter umas historinhas aí para contar que a gente deixa para o próximo, né? Sim. Trabalho muito com magnetismo, com apometria, né? Então, essa parte espiritual, essa parte de limpeza, de ajuda, de conexões, também é a parte que mais me agrada, é que eu tô focando mais, né, nesse ano de legal. 2024. Inclusive, a gente tem um curso, né, Kátia, que eu vou falar, que vou passar agora a nossa agenda, e a gente vai falar um pouquinho desse curso rapidinho, tá? Ok. E só que a minha novidade é o seguinte, gente, também todo ano eu faço uma avaliação com o tarô, né? Tem uma mestra também querida, a professora Heloísa, né? E todo ano ela abre o tarô para mim para ver o que a gente precisa fazer para melhorar, né? Na equipe do Bem Viver, com os parceiros, tá tudo bem com os Legal. parceiros, quais parceiros A galera eu vou convidar, eu vou te contar, né? E aí a informação que veio da parte espiritual e também do tarô é que a gente precisava mudar alguma coisa no nome. 8 anos depois precisava mudar o nome. Nossa. De repente tinha alguma coisa ali do passado, histórias do Ainda. passado que tava ali, Ainda. então precisava limpar alguma Uhum. coisa, Que bacana. porque isso existe, né? Tudo tem energia, né, Sim, gente? sim, Nome, tudo. Lógico. Conexões. objetos, né? Então Conexões. agora, a partir de Sim. agora, né? A partir de setembro, que é setembro, né? Que é a data que me foi pedida, é Bem Viver, tá? Vai sair a equipe. Bem Viver. Somos uma Somos equipe. uma A equipe já está A posta. equipe já está aqui, já está Uhum. firme, mas agora nós somos o Bem Viver. Bem Viver. É o que a gente Legal. proporciona para o pessoal que procura a gente, Sim. seja lá no Bem Viver ou cada Bem uma Viver, com seus A trabalhos. gente proporciona um bem viver Um bem para viver. as pessoas. Então, a partir de agora, setembro, somos o Bem O Viver. bem viver. Tá bom? Somos. Todos. É isso aí. Vida nova, conexões novas, energia nova. Somos e Renovado. proporcionamos o bem Bem viver. viver. Isso. E agora, para terminar, eu quero falar da nossa agenda, tá? Depois, no próximo programa, Kátia, a gente explica melhor sobre o nosso trabalho das quartas-feiras. Ok. Tá? Perfeito, Mas tranquilo. eu vou falar, toda quarta-feira, às 19h30, eu e a Kátia, a gente tem um grupo de estudos espirituais. Grupo de estudos espirituais Madalenas. As Madalenas. As Madalenas. Nós fazemos um estudo gratuito, inclusive, lá no Bem Viver, para falar sobre mediunidade, sobre anjos e até sobre a trajetória de Cristo, né? Sobre esse viés mais espiritual, né? Com a Kelly, toda primeira quinta do mês. Exatamente. Né, Kelly? Às Isso. 19h30 também. 19h30. Nós temos os Encontros do Coração, né? Tô louca para participar. Que é seja um- muito De vocês eu não bem-vinda. consigo porque eu tenho compromisso. um mas encontro vou tentar. só de mulheres, esse é só para mulheres, Exatamente. para a gente falar sobre aquele tema, né, proposto pelas participantes, sobre autoconhecimento, sobre a Mulher Maravilha, sobre ansiedade, filhos, carreira, enfim, cada quinta-feira a gente Primeira tem, quinta, né? né? Primeira do mês. E aí a quinta-feira. gente mescla a questão da psicologia com a parte holística. No primeiro encontro a gente levou os mantras, né, Foi, Kelly? foi. Depois a gente vai vir com tarô, né? E depois com dança circular, enfim. Bacana. A gente pode ir fazendo essas É um conexões. grupo de acolhimento Isso, feminino. Um grupo de acolhimento feminino. Bacana. Com a Rê, a partir de 10 de setembro, primeira
É a primeira quinzena de setembro, né? Primeira quinzena. O isso. nosso grupo que ela falou, né, de arte terapia quinzenal, também às 19h30, né? Aí tem que entrar em contato aqui com a gente para mais informações. E eu também tenho meu curso de Reiki presencial no dia 7 de setembro, lá no Bem Certo. Viver. Mas rapidinho para finalizar, eu sei que eu tô em cima da hora, mas eu só queria falar. Pode contar, Kátia? Pode contar. Que a Kátia vai lançar um livro, A Biblioteca Mágica, na Bienal, no dia 14 de setembro. É isso, Kátia? É isso aí É, mesmo. e vai ter uma sessão de autógrafos das Isso. 14 às Às 15 15. horas. Então tá Que todo mundo bacana convidado Isso. Aham. para ir lá na sessão de Parabéns. autógrafos com a Kátia Parabéns. Veloso. No próximo programa a gente vai falar então desse trabalho. Ok, Combinado? combinado, Kátia. Combinado. Pessoal, gratidão. Vamos encerrar então o nosso Obrigada. Pode Eu que Contar. agradeço. E a gente pede para quem assistir, se tiver boas histórias para mandar pra gente, histórias Isso. com a gente, Sugestões. histórias, Temas. histórias, Pra temas. gente debater. Pode Dúvidas, contar. né? em Manda relação pra ao nosso gente. atendimento. Exatamente. Manda que a gente Estamos conta, aqui. né? É isso aí. Exatamente. Semana que vem a gente está de volta. Gratidão. Com mais um Pode Contar. Gratidão. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.